Oi, Oi, gente! pessoal. A gente está muito feliz de ter todos vocês aqui com a gente para a gente poder estudar o livro, o Pequeno Grande Livro, né? A parentalidade que vem do coração. Ele tem só 60 páginas, mas ele é um livro tão profundo que eu espero de coração que vocês saiam muito impactados com ele. E eu ganhei de presente da minha amiga Mariângela. Esse livro foi uma colega minha, a Letícia, que fez a tradução. E quando saiu, eu falei: não, esse livro merece ir para a mão de todo mundo, de cada pai, de cada mãe desse mundo, pelo mundo. Então a gente queria se apresentar para vocês, para quem não conhece a gente ainda. Eu sou a Nathalie, eu tenho 4 filhos e eu atuo hoje como RH, trabalho com gestão de pessoas e também treinando os colaboradores com comunicação não violenta. E a partir do momento que eu conheci a comunicação não violenta, ela se tornou como se fosse uma filosofia de vida para mim. Então eu tenho a experiência aí das minhas crianças, mas sempre aprendendo também. Eu sou Mariângela, sou odontopediatra, formada há 30 anos, então eu trabalho com criança desde que eu me formei. E a comunicação não violenta, ela veio dar essa linguagem, essa união daquilo que eu já acreditava enquanto o atendimento dentro do meu consultório. Justamente porque não chega só um dente, não chega só uma boquinha para mim. Chega uma criança, chega um ser humano inserido dentro de um núcleo familiar e as relações entre os pais e as crianças, elas são extremamente importantes para o sucesso, para o desenvolvimento infantil, para a saúde de um modo geral. E quando eu conheci a Nathalie, o que nos conectou foi esse conhecimento da CNV, aí foi uma conexão muito forte, justamente porque assim a gente falou, nossa, nós somos do mesmo lugar, a gente fala a mesma língua. E aí, quando eu recebi esse livro, eu falei, não, é através da Nathalie que a gente vai unir isso e distribuir. Então a gente está colocando aí no mundo, né, esse estudo para que o máximo de pessoas possa se conectar e aprender com ele. E a gente tem outros projetos também, né, ligados à CNV, que a gente pode conversar mais sobre isso num outro momento. E eu também sou autora, junto com a Mona Lisa, de um livro infantil, o Com Orelhas de Girafa, e ele é baseado na comunicação não violenta. A gente sempre procurava material sobre CNV para criança e encontrava pouca coisa, e aí a gente escreveu e lançou em 2021 um livro aí que é pioneiro no Brasil em comunicação não violenta para crianças. E então, bora lá para a gente espalhar as nossas sementinhas? Vamos! Então, a gente vai trazer para vocês alguns conceitos que são base aqui da comunicação não violenta. Lá no final do livro, vocês vão ter também esses conceitos. E a gente quis trazer aqui em formato de vídeo para poder ficar todo mundo mais ou menos aí na mesma página e poder aproveitar ao máximo o livro e o que ele traz, tá? Então, na comunicação não violenta, para muitas pessoas, quando tem um primeiro contato, já fica logo com aquela sequência em mente, né? Que são os pilares da CNV, que é a observação neutra, né? Livre de julgamentos, os sentimentos, as necessidades e o pedido. Então, é muito difícil a gente não julgar, né? E então Não a tem gente como, né? não tem como. A gente Julgamento faz parte da vida. faz parte da vida e é até uma forma da gente sobreviver enquanto seres humanos, né? Porque o julgamento ele tem uma função de ser, ele nos protege também. Ele é um dos mensageiros para a gente chegar nas camadas mais profundas. Exato. Então, aqui é mais um conceito inicial para a gente, quando se comunicar, procurar se comunicar sendo específico no que a gente está vendo, no que uma fotografia poderia registrar. Então, por exemplo, se eu estou passando pelo quarto do meu filho, e aí eu poderia virar para ele e falar: Nossa, que quarto bagunçado. Então, bagunçado é um julgamento. Isso já gera uma resistência no meu filho, isso já vai fazer com que ele se defenda
através dessa comunicação. Então, eu posso simplesmente falar o que eu estou vendo. Falar, nossa, eu estou vendo roupas no chão. Então, ser bem específico em relação a isso. Um exemplo. Os sentimentos, nós temos pouco repertório em relação a sentimentos. Então, a gente vai disponibilizar para vocês também uma lista para apoiar com sentimentos e necessidades, para a gente ir criando esse repertório dessas palavras que ajudam tanto. Aqui só uma colocação que eu acho bem interessante a respeito dos sentimentos, que nesse primeiro momento que a gente está ampliando esse repertório, a gente pode também só se basear que existem sentimentos de um grupo que a gente chama de sentimentos confortáveis e outro grupo de sentimentos desconfortáveis. Então a gente vai usar bastante essas palavras, né? Porque elas estão associadas diretamente com as necessidades. Exato. E lá no final do livro tem também a listinha, para quem for adquirir o livro, tem a listinha de sentimentos e necessidades também para apoiar. Necessidades, elas são aí a energia da vida. Então, ela é o motivo pelo qual nós temos os comportamentos que a gente tem. Tá? A gente vai entrar um pouquinho mais nisso, mas basicamente é a gente reconhecer o que é importante para a gente, o que está vivo. E o pedido, para a gente poder fazer um pedido para que alguém possa enriquecer a nossa vida. Então, são pedidos claros, objetivos específicos, em tempo presente e afirmativos, ou seja, a gente fala o que a gente quer e não o que a gente não quer. Desafios. A gente vai aprender a fazer tudo isso, tá? Então, falando um pouquinho, né, do porquê que a gente escolheu esse caminho, olhar a vida através das necessidades não é necessariamente a única forma de se viver, óbvio. Existem muitos outros jeitos, mas é a que a gente escolheu, é o pilar mestre do pensamento compassivo, e ele traz esse olhar para aquilo que conecta ou desconecta. Porque quando eu escolho um comportamento para atender aquilo que é importante para mim, eu dou energia para minha vida. Eu vou pôr em movimento, porque o que é uma pessoa que não tem nenhuma necessidade? Se a pessoa não tem uma necessidade de alimento, de ar, de abrigo, de segurança, de proteção, é uma pessoa o quê? Sem vida. Então, esse olhar através das necessidades, ele é muito importante porque a gente vai começar a olhar os nossos relacionamentos, as nossas conversas. Poxa, eu fiz uma escolha, isso teve uma conexão ou gerou uma desconexão? Deu uma harmonia naquilo que eu estou querendo ou um confronto, uma separação? Então, através desse olhar das necessidades, e aí eu retomo um pouco o que a Nath falou sobre os pilares, né? Cujos sentimentos e os julgamentos são mensageiros para a gente descobrir essa necessidade por trás do comportamento, é que a gente dá esse tom da vida. E só voltando aqui na parte dos pilares, vejam que a gente colocou como pilares e não passos. Existem pessoas que colocam como passos e aí coloca 1, 2, 3, 4, que o primeiro é observação, o segundo sentimento, e não necessariamente precisa ter ordem, e por isso que a gente não coloca como passos, tá? Porque é exatamente isso que a gente pede. A gente quer. Não pode passar. Você falou dos sentimentos? Falei que ele é um dos sentimentos. Então, só recapitulando aqui, os sentimentos, ele é um dos mensageiros para a gente descobrir essas necessidades. E aqui é uma coisa interessante, porque a gente vê as necessidades como universais e básicas de todos os seres humanos. Então, se eu coço a minha cabeça, eu estou fazendo um comportamento, mas esse coçar a cabeça, será que está me trazendo o quê? Um conforto, um alívio, um prazer até, quando a gente mexe no nosso corpo? Então, por trás do comportamento tem essa necessidade. O sentimento é uma forma, como eu disse no começo, você tem dois grandes grupos. Então, se eu tenho um sentimento confortável, provavelmente eu tenho uma necessidade atendida. Se eu tô com desconforto, se eu tô com um sentimento ruim, fechado, pesado, e aí tem a lista grande do que eu posso estar sentindo, eu provavelmente estou com alguma necessidade que não está sendo atendida pelaquela situação, pelaquele comportamento, pelaquela estratégia.
Então, tudo isso são palavras que a gente está deixando aqui no ar, dando um pequeno spoilerzinho do que vem, para que vocês possam compreender a CNV e mais do que isso, a gente possa entender essa fluidez da linguagem da vida. Exatamente. Então, quando a gente toma conhecimento, né, desses pilares, vocês veem que ele está todo aí nesse infinito, né, fazendo essa fluidez. Então, a gente consegue se comunicar com o outro através desse apoio, e a gente consegue falar e também ouvir o outro. E só retomando aqui a questão dos sentimentos e das necessidades, para a gente poder lembrar depois. Sabe quando fala que onde há fumaça há fogo? Então a gente pode pensar na fumaça como os sentimentos e o fogo como as necessidades. Então, se a gente está ali sentindo um desconforto, alguma coisa a gente está percebendo que existe, que está vivo ali, a gente pode pegar a nossa listinha e aprofundar em busca da necessidade, do porquê que esse sentimento está a serviço. E a gente quer deixar aqui essa imagem que é muito bacana, porque assim, esses passos, né, passos não, né? Olha só como isso a gente aprende às vezes e fica na cabeça da gente. A gente né? aprendeu assim também. E assim, a CNV ela é uma coisa que, assim, para alguns que já devem conhecer, fala assim, eu preciso de mais, por quê? Porque cada vez você aprende mais, cada vez você integra mais essas mensagens dentro de si. Então, esses pilares, eles servem como as rodinhas de uma bicicleta. E depois, conforme você adquire o equilíbrio, adquire a consciência do seu corpo, eu vou pôr a mão aqui, eu vou pedalar, eu vou contrair tal músculo, tal movimento que eu faço, cada um desenvolve o seu, mas sempre com o mesmo preceito, sempre com a mesma base, com o mesmo fundamento. Então é isso que a gente quer passar para vocês. Esse olhar de se apoiar, de ter esse apoio, de ter... e aqui o apoio não é só dos pilares, é um apoio também da comunidade, disso que a gente está fazendo, das trocas. Isso é maravilhoso para a gente olhar como apoio. E depois a gente vai tirar essas rodinhas e correr o mundo de bicicleta aí livre. Sim, e acho também, Mari, que é mais comum aqui no Brasil, né? Essa comunicação, de apresentar a comunicação não violenta como os passos, porque o livro ele foi traduzido e o subtítulo ele está como Marshall, né? O livro do Marshall, ele está como técnicas de comunicação, sendo que o livro original em inglês, o subtítulo é A Linguagem da Vida. Então é muito diferente de técnica. E é muito interessante que é esse conceito que a gente também batalha muito como ponto de partida. A gente não quer introduzir uma técnica ou um jeito quadrado que você tem que ficar preocupado. Sabe quando você está aprendendo, por exemplo, uma língua adicional, o inglês? Aí você tem lá, né? The books on the table. Então a gente tem aqui uma estrutura. Quando eu vejo, quando eu percebo, quando eu ouço, eu sinto raiva, eu sinto frustração, eu sinto alegria, pois preciso, aprecio, é importante para mim, tal coisa, a necessidade. Então aqui são isso, né? Então a gente tem a observação, a gente tem o sentimento, a gente tem a necessidade, para quê? Para a gente poder verbalizar uma comunicação autêntica a partir daquilo que está vivo dentro da gente. Então, the book is on the table. Então a gente aprende isso, mas quem já aprendeu uma língua e se desenvolveu nessa língua, chega uma hora que você já começa a pensar, e é muito gostoso quando vira essa chavinha, né? E só a prática, só a insistência, a didática que vai ajudar a trazer essa chavinha e falar assim, nossa, eu tô percebendo que aqui você precisa um pouco mais de consideração, ou eu, né, esse ponto de partida, nossa, eu tô aqui agoniada porque eu preciso de eficiência, eu já tô vendo que a gente já tá 15 minutos gravando a introdução, eu já tô começando a ficar aflita. Como é para você a gente ir finalizando esse vídeo? Vamos finalizar. Então a gente trouxe essa colinha aqui, porque a gente sabe que para algumas pessoas faz muito sentido ter essa estrutura, né? Esse norte para um ponto de partida de onde começar. E aí fica aqui, e ela tem também no livro, tá? No final do livro, lá com o apoio, e em todos os livros do Marshall, Sim, também tem essa estrutura básica, mas o que a gente espera é a fluência mesmo, que a gente só vai adquirindo com o tempo. Então a gente volta na próxima semana com o primeiro capítulo
e com os exercícios, e a gente celebra muito estar aqui nesse momento estudando isso com vocês. É um presente para a gente ter a participação de todos vocês, e a gente espera dar esse presente para vocês também, que vocês possam distribuir, desempacotar, apreciar e viver isso que a gente acredita. Porque a comunicação não violenta enriquece a vida de todos nós. É um mundo de contribuição. Exatamente. Até o próximo vídeo. Tchau.